ao Rei dos Reis, Senhor. Você pode aplaudir a Ele. Glorifique e exalta o nosso Deus, Senhor amado santo. A tua graça, Senhor amado, nos basta, Pai. Por isso estamos aqui reunidos na tua presença, Senhor amado santo, para prestar culto a ti, para render graças a ti, Senhor amado, por tudo que nós somos, por tudo que nós temos. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Você está com fome? Já jantou? Não. Ninguém jantou ainda, então você vai jantar agora a palavra do Senhor. Amém? O alimento espiritual, quando nós buscamos a face de Deus, né? Quando nós buscamos a Ele, quando nós vemos para a casa do Senhor, para prestar culto a Ele, para glorificar e exaltar ao Senhor nosso Deus, sempre Ele nos dá um presente. Nós vamos para a casa dele, nós vamos para a casa do Senhor para prestar culto a Ele, para adorar a Ele, e o presente é nós que ganhamos. Nós saímos aqui alimentados, nós saímos aqui restaurados e cheios do poder do nosso Deus. Hoje é um culto de libertação, um culto onde nós oramos, onde temos propósitos na libertação, na intercessão. Temos aqui a nossa mesa onde colocamos fotografias, peças de roupas, né, chaves representando carros e casas, fotografias representando as pessoas aqui, onde nós oramos pedidos de orações para que Deus venha derramar graça, poder sobre essas vidas e alcance elas. Também é muito a libertação de termos os passos para a vitória, mas também temos a palavra de Deus, que talvez seja uma das mais importantes do culto, né? Nós louvamos e adoramos ao Senhor, a preparação da palavra para receber o alimento espiritual. Então nós limpamos o caminho, o Senhor vem com a palavra, nos alimenta e saímos daqui renovados, restaurados pelo poder do Senhor. Então eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor lá em Salmos 40, do versículo 5 em diante. Salmos 40, versículo 5 em diante. Isso, em reverência à palavra do Senhor, você que encontrou, vai se colocando de pé. O tema da mensagem, nós sempre colocamos um tema, né? O Senhor coloca no nosso coração, e o tema dessa noite é: seu projeto está em Deus. Você sabia que o seu projeto, um projeto de vida, o seu propósito está nas mãos do Senhor? E o tema da mensagem não poderia ser outro, né? O seu projeto está em Deus. O meu projeto está nas mãos do Senhor. Amém. Então, no tempo dele, na hora dele, a hora que o Senhor quiser, Ele entrega para nós. O que nós temos que fazer é simplesmente obedecer os seus mandamentos, obedecer aquilo que Ele nos manda, né? Amém? A palavra de Deus diz assim: são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Amém. Amém? Só até aqui você pode se sentar. Amém? Você sabia que Deus está reescrevendo a sua história? Algumas vezes nós esperamos em Deus, ou algumas vezes nós buscamos no Senhor,
aquilo que nós gostaríamos de receber, aquilo que nós queremos receber. E é de bom grado a Deus isso, porque Deus quer que você planeje a sua vida. A palavra diz assim, o Senhor fala que o dia de amanhã pertence ao Senhor. Então nós não temos que nos preocupar com o dia de amanhã, mas nós temos que planejar sim os nossos dias. Por mais que nós não venhamos saber o dia de amanhã, o que vai acontecer, mas nós temos que planejar aquilo que nós estamos buscando, Senhor. Então nós buscamos em Deus os desejos do nosso coração. Deus se alegra quando nós queremos aquilo que vem dele, que nos agrada quando nós buscamos a presença do Senhor, e quando ela se encaixa, vamos dizer assim, com a vontade de Deus, ali gera a bênção, ali gera a vitória, ali gera um milagre em nossas vidas. Algumas vezes não entendemos, né? Mas Deus está, além de escrever, Ele reescreve a nossa história. Nosso projeto e processo de construção está em Deus. Então assim, porque nós nos enrolamos quando nós queremos fazer do nosso jeito, você já parou para pensar? Quando nós fazemos da nossa maneira, do nosso jeito, nós enrolamos todo, né? Nós achamos que podemos fazer algo, nós achamos que Deus está demorando para vir com uma bênção, com uma vitória, com um milagre que nós queremos. E aí nós começamos a buscar em Deus, e de repente Deus tem o tempo dele e nós não sabemos esperar. E nós começamos a fazer do nosso jeito, e não temos paciência para esperar Deus nos ensinar. E Deus quer nos ensinar todas as coisas. Antes mesmo de nós recebermos aquilo que nós queremos, Deus quer nos ensinar aquilo que Ele quer primeiro, aquilo que primeiro Ele, para que a bênção que nós estamos buscando seja duradoura, e nenhum mal venha acontecer para nós, ou venhamos perder essas bênçãos e milagres, porque nós apressamos algo e queremos fazer algo, queremos já o amanhã. Nem terminou o dia de hoje, nós já queremos o amanhã. Então nós não sabemos esperar aquilo que Deus tem preparado para nós, o tempo de Deus, porque Ele conhece as nossas limitações, Ele sabe aquilo que nós podemos fazer, aquilo que nós não conseguimos fazer, aquilo que nós vamos esperar, e Deus sabe aquilo que nós vamos nos enrolar todinho, porque nós queremos fazer da nossa maneira. Mas Deus é paciente, né? E Ele conhece a nossa limitação. Deus é paciente para nos ensinar. Você já pensou se Deus não tivesse paciência conosco? Quando nós reclamamos do dia, quando nós reclamamos do frio, quando nós reclamamos do muito calor, sabe, Deus poderia falar assim, mas fui eu que fiz, então por que você está reclamando? É o meu propósito. Então Deus poderia, talvez, não nos castigar, mas Deus, de repente, Ele fala assim, você não gosta do frio, eu vou esticar o frio para 15 dias. Aí você não gosta de 10 graus, eu vou baixar um pouquinho para 5 graus, para você se acostumar, para você ver. Aí, de repente, aquele que gosta do frio fala, Senhor, manda calor, porque não aguento mais o frio, né? E aí Deus, então assim, Deus, Ele é temperado com as coisas para nós. Sempre vem o tempero de Deus, e nós não sabemos temperar, nós não sabemos esperar. E isso, eu lembro de uma história de uma criança que vem para o seu pai com uma pipa, sabe aquelas pipas, né? Não sei, aqui fala pipa, papagaio, né? Então, a pipa toda enrolada, porque ela deu um vento e enrolou,
quebrou e tal, e aí ela vem para o pai chorando e fala: pai, né, me conserta a minha pipa, conserta meu papagaio. E o pai pega aquela pipa toda enrolada, né, toda rasgada, e senta com o filho do lado, e devagarinho ele vai desenrolando o fio, vai tirando aonde que está quebrado, vai colando novamente o papel seda, né, que fazia raia, e aí ele conserta novamente. E quando aquela criança vê, sentada um tempo com seu pai do lado, talvez uma hora, eu não sei, passou um tempo, mas a criança estava tão entusiasmada vendo o pai consertar aquilo que nem prestou atenção no tempo. O tempo passou e ela recebeu aquela raia, né, aquele brinquedo novinho em folha, e aquela criança sai feliz da vida, pulando, dando cambalhota para soltar novamente aquela raia, porque o pai consertou ela. E com paciência a criança esperou. Então nós temos que ter a paciência de uma criança. Algumas vezes eu assim, meu filho não tem paciência, meu filho, né? Mas a criança é saudável, e criança não tem que ser barrada. O neto, né? Quando o neto faz, então o vô pega, a avó pega, aí os pais ficam bravos, e a gente não está nem aí, né? Aí a gente lembra lá atrás que a gente criou, que a gente fez a mesma coisa com eles. Ai, Jesus amado, com os filhos é diferente, né? Os filhos dos filhos é uma nova geração. E assim, os avós são pais pela segunda vez, e ele quer corrigir os erros, né? Que não corrigiram com os filhos, que deviam deixar correr, deviam deixar brincar. E aí a gente quer fazer o que não fez para os filhos, faz para os netos, e assim é. Mas aquela criança, ela sai feliz da vida. E também, numa outra ocasião, nós vemos aquele pai, ele pega a criança e começa a ensinar o filho a escrever. De repente o filho não sabe escrever, mas ele pega, ele segura na mão do filho, assim, com o lápis, né? E vai guiando as letras, né? Num papel, e vai formando as letras com paciência. E assim é Deus para conosco. Muitas vezes Ele toma a nossa vida cheia de embaraços, enroladas, cheio de problemas, e conserta. E nós fazemos todo o enrolamento, né? Nós achamos que podemos fazer algo, fazemos e botamos os pés pelas mãos e não conseguimos sair do lugar. E aí Deus olha para nós e nos ensina novamente a reescrever a nossa vida. Muitas vezes a nossa vida é cheia de erros, vícios, embaraços, né, problemas. E aí Deus fala: filho, vem cá. E aí Ele começa a reescrever a nossa vida para aquilo que Ele tem para nós. Algumas vezes não cuidamos da nossa saúde, deixamos a nossa saúde explodir, e aí vamos correr atrás de médico, correr atrás de situações, e Deus permite isso, e aí Deus vai orientando, e Deus vai reescrevendo a nossa história. Nós passamos de repente por uma situação difícil. Eu passei, né, por um infarto, e depois a minha vida era antes e depois do infarto, tipo Jesus, né? Era antes e depois de Jesus, a nossa vida. Então a minha vida antes do infarto era uma vida que não corria, não fazia exercício, não praticava exercício, comia muito doce, e não que hoje como muito, mas eu como menos, né? Mas depois do infarto, depois do susto, do choque, é igual quando você começa a mexer, está mexendo no fio, você leva um choque, opa, você já não vai mais mexer ali, né? Você desvia aquele caminho. Então a nossa vida começa a ser
nós começamos a cuidar dela. E se nós cuidássemos antes, se eu tivesse cuidado antes do infarto, eu não teria esse problema, não teria um estente hoje numa artéria. Então assim, hoje eu faço exercício, eu faço caminhada? Não, não faço. Tenho que fazer, mas não faço. Preciso fazer. Nós temos um mar aqui à frente, né? Dá para caminhar aqui 30 quilômetros e 30 quilômetros para voltar. Um tempo assim, sem, fora de temporada, ninguém atrapalha. Mas eu vou fazer, eu prometo que eu vou fazer. Deixa eu esquentar um pouquinho mais. Mas nós temos que nos reeducar. Eu digo isso na nossa vida, na saúde, né? No nosso corpo físico. Mas em todas as situações que nós começarmos a olhar, para que nós deixamos chegar no limite daquela situação? Por que nós deixarmos explodir para depois tentar consertar? Então vamos não remediar, mas vamos arrumar a situação de nossas vidas, né? Então, o Senhor está reescrevendo uma nova história de bênçãos, de vitória, e você vai ficar feliz nas mãos do Senhor, com aquilo que Ele está reescrevendo. Você pode ter certeza disso. E Ele sabe o melhor para nossas vidas, para aquilo que nós buscamos. Ele tem muitas maravilhas, o que nós lemos aqui no versículo 5, né? Porque são muitas as maravilhas que o Senhor faz para nós. Muitas maravilhas que nós não podemos contar. Sabe, se nós escrevêssemos tudo aquilo que nós recebemos de bênçãos do Senhor, nós iríamos ver que desde que nós nos conhecemos como gente, né? Se nós começássemos a escrever os livramentos, as bênçãos, os filhos, os netos, as vitórias em nossas vidas. Então assim, muitas vezes, o Senhor até pergunta qual é a parte da sua vida que precisa ser reescrita, porque você escreveu a sua vida, até aqui você escreveu ela. Tem alguma parte que você precisa reescrever? Tem alguma parte que você escreveu com lápis para poder apagar e reescrever novamente? Porque quando nós escrevemos com caneta, com tinta, para apagar fica difícil. Mas quando nós escrevemos a nossa história com o sangue de Jesus, é Ele que reescreve. E quando Ele escreve, é perfeito para nós. Não precisa ser manipulado, não precisa ser reescrito, porque o sangue do Cordeiro, ele foi derramado por mim e por você. E quando o Senhor escreve o nosso nome nas palmas da sua mão, nós podemos glorificar e exaltar, que um dia seremos chamados por este nome na glória do Senhor. Amém? Amém. E eu creio assim, que Deus pega essa história, né, de dor, de sofrimento, de angústia, de provas, tribulações, erros, equívocos das nossas vidas. Quantas vezes nós fazemos, ou fizemos, ou sofremos algo errado, algo equívoco na nossa vida, que a gente falou assim: poxa vida, se eu pudesse voltar lá atrás na minha juventude, será que eu fazia tudo novamente? Ou eu reescrevia aquelas coisas erradas que eu passei? Será que se nós tivéssemos oportunidades de falar para Deus: Senhor, nos leva lá num ponto crucial de nossas vidas, para que possamos reescrever novamente. Das coisas erradas nós tiramos fora, as coisas boas nós deixamos ela, nós permanecemos com ela escrita. E ali, talvez as coisas erradas, se nós olharmos e pedirmos: Senhor, nos ajuda. Mas se você parar um pouquinho e olhar para a palavra de Deus, e olhar tudo aquilo que foi feito de errado na sua vida, você olhar para o seu passado de dor, de sofrimento, de
equívocos, de coisas erradas, de vícios, foi apagado com o sangue do Cordeiro. Quando você aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida, Jesus vem e lava todos os nossos pecados com o seu sangue. Então a nossa vida é lavada e remida no sangue do Cordeiro. O que passou, morreu. Deus pega aquilo, lança no mar do esquecimento, e ninguém pode tirar de lá, ninguém pode pescar lá, por mais que Satanás tente colocar na sua vida acusações e dizer assim: mas eu sei que você fazia isso, eu sei que você fazia aquele outro, eu sei da tua vida, do teu passado. E se o Satanás um dia chegar para você e falar isso, eu sei da sua vida, eu sei dos seus erros, você vai falar para ele assim: eu sei que você sabe e eu também sei o que eu fiz. Só que o que eu fiz morreu. Hoje eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. A minha vida está reescrita no sangue do Cordeiro. A minha vida foi reescrita no Senhor Jesus. E nem o mal vai permanecer na minha vida, nem o mal vai permanecer na minha família, porque o meu Deus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando nós entendemos isso, quando nós buscamos a presença de Deus, e o Senhor, Ele vai pegar as nossas mãos novamente e reescrever quantas vezes for necessário aquilo que nós precisamos aprender, aquilo que nós precisamos entender que o Senhor tem para nós. Não é do nosso jeito, não é do nosso tempo, não é da nossa forma, do que nós queremos fazer. Nós somos falhos, nós somos tão pequenos. Quando nós tentamos fazer do nosso jeito, nós erramos, nós colocamos as mãos pelos pés. E muitas vezes nós temos que voltar. É a mesma coisa que nós entrarmos num caminho e dizer assim: eu conheço esse caminho, eu vou por esse caminho, ninguém precisa me ajudar, porque eu sei esse caminho, eu vou seguir porque eu sei aonde ele vai dar. E quando nós buscamos o nosso caminho, nós começamos a caminhar e a trilhar, só que de repente vai chegar num paredão, aonde não tem como continuar, não tem como prosseguir, nós temos que retornar tudo aquilo que nós fizemos sozinho. Deus poderia falar: filho, não vai, não faça. Ele fala, mas nós não ouvimos. Deus fala: filho, esse caminho é perigoso, esse caminho não vai te dar em nada, os vícios não vai te dar em nada. Sabe, essas batalhas, isso que você está buscando não vai te dar em nada. Só que quando nós chegamos num paredão e temos que retornar, nós voltamos pedindo perdão para o nosso Deus. Senhor, nos perdoa, e isso nós temos que entender, e temos que reconhecer, pedindo perdão para Deus por aquilo que nós fizemos que não foi da vontade dEle, e por mais que Ele nos avisou, muitas vezes, para não entrar naquele caminho, para ir para um outro, mas nós achamos que o caminho que Deus está direcionando é muito maior, é um caminho cheio de espinhos, é um caminho onde vamos nos machucar, é apertado, é estreito, e a palavra de Deus fala que os caminhos do Senhor, que para chegar aos céus, para chegar no reino dos céus, o caminho é estreito, e ele não passou por reforma, continua sendo estreito, apertado é para entrar, porque larga é a porta para o mundo, e muitos se perdem por elas. E quando nós buscamos a Deus, nós entendemos a Ele. Quando nós louvamos a Deus e dizemos: Senhor, muito obrigado, tudo que o Senhor faz para mim, ou para minha casa, para minha família, é para o nosso bem. Tudo coopera para o bem daqueles que te amam, a palavra de Deus diz. Por isso, lá no versículo 8 que nós lemos, o salmista fala assim: alegra-me de fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua
tua lei está dentro do meu coração. Quando nós nos alegramos em fazer a vontade de Deus, Deus vem com a recompensa. Quando nós nos alegramos de fazer o que o Deus está pedindo para nós fazermos, sabe, muitas vezes é tão pequeno o que Deus está pedindo para nós fazermos, e nós achamos que sabe, nós aumentamos aquilo, achando que não podemos fazer aquilo que Deus quer, mas se nós formos examinarmos aquilo que Deus está propondo para nós, é tão pouco, porque o que Jesus pagou por mim e por você, o que Deus fez dando o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, o que nós passamos é tão pouco comparado ao que o Filho dele passou por nós. E quando nós nos alegramos em fazer a vontade do Pai, Ele estende as mãos e fala: filho, entra para o gozo do Senhor. E Ele nos dá a bênção, nos dá a vitória. Temos que ter prazer em Deus e não buscá-lo só quando precisamos, só quando está difícil a situação, só quando a água está subindo, sabe, quando vem a enchente. Aí quando está tudo bem, esquecemos, mas quando as coisas começam a complicar, ficar difíceis, nós lembramos de Deus. Então nós temos que lembrar de Deus nas maravilhas que Ele faz para nós, nas alegrias que nós temos. Alegria que nós temos. Nós temos que convidar Jesus para participar dessa alegria em nossa vida e em nossa família. Não existe preço para isso, porque na hora das lutas, das dificuldades, algumas vezes você não pode caminhar, algumas vezes você não consegue mais andar, mas de repente você vai ver, está lá na frente, e quando você olha para trás, Jesus carregou você no colo para levar você aonde Ele quer que você esteja. O salmista diz lá em Salmo 119:11: escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. Sabe, como eu falei, o nosso nome, não esse nome, Irineu, Rita, né? Emerson, não é esse nome que está escrito na palma das mãos do Senhor, é o nome que Ele deu para nós, quando nós fomos gerados. Ele colocou um nome para nós, e esse nome está escrito em uma pedrinha branca, na pedra preciosa, e também na palma das mãos do Senhor. Salmos 49:16 diz assim: eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, e os teus muros estão continuamente perante mim. As tuas batalhas, as tuas dificuldades estão perante mim, mas o teu nome está escrito na palma da minha mão. Deus está falando, que diz assim: prossiga, não pare, continue caminhando, continue buscando a minha face, que de repente vai vir a vitória, a bênção. Ela não vai demorar, é o tempo de Deus, não é o nosso, mas vai acontecer se você continuar buscando, se você continuar batendo na porta. Vai chegar o seu dia, a sua vitória. Amém? Está desde o nascimento. E para nós terminarmos, o que nós lemos na palavra, lemos das bênçãos, das maravilhas, histórias de entrega e transformação. E se nós pegarmos, né, de capa a capa, Gênesis e Apocalipse, nós vamos ver tantas maravilhas ali. Enoque, Noé, Abraão, Davi, Isaías, Elias, Daniel, Pedro, Paulo. Sempre eles foram, depois, quando eles passaram as lutas, as maravilhas que eles viveram, nunca mais eles foram o mesmo. E é o que Deus está proporcionando para mim e para você. Nunca mais seremos o mesmo depois de Jesus em nossas vidas.
O Espírito Santo quer transformar a sua vida numa obra-prima, num best-seller, lá do céu. Creia nisso. Salmo 37, 5. Entrega as suas preocupações, o seu medo, a ansiedade, a insegurança nas mãos do Senhor e terá uma vida cheia de prosperidade, uma vida cheia de bênçãos, de alegria. É só ter que obedecer o Senhor, os seus estatutos, os seus mandamentos, aquilo que Ele nos fala. Salmos aqui para nós fecharmos mesmo, 41 diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Paciência que o Senhor vai nos dar, Ele vai fazer, porque Deus vai transformar. Ele deseja trocar a sua tristeza por alegria no seu coração. Ele quer trocar a ruína pela conquista na sua vida. Ele quer tirar o fracasso, trocar o fracasso pela vitória, as maldições pelas bênçãos na sua vida. Ele quer tirar o inferno e trocar pelo céu, colocar você no céu. Lembre-se, o nosso passado passou e não volta mais. Lembre-se do teu presente, que do teu presente você terá uma garantia no futuro para com Deus. Confie nele. Você talvez não possa mudar o teu passado. Talvez não pode mudar o seu passado. Mas através do seu presente com Deus, você vai reescrever o seu futuro. O seu projeto já está escrito nas mãos de Deus. Amém? Feche os olhos, eu quero orar por você. Senhor, a tua palavra, Senhor, foi pregada, Senhor, foi plantada em terra fértil, em terra boa. Assim como a tua palavra diz que, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, Senhor amado. Tudo se fez novo em nossas vidas na tua presença. Então, Senhor, vem nos alegrar, Pai querido santo. Vem, Senhor, nos restaurar. Deus, o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece o nosso deitar, o nosso sentar, o nosso levantar. O Senhor sabe todas as coisas, Pai. Antes mesmo de nós pedirmos, abrirmos a nossa boca, o Senhor já sabe aquilo que nós vamos pedir para Ti. Então, Deus, ouve o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, nos ensina a ter paciência. Nos ensina a saber esperar, Senhor amado, da bênção e da vitória que o Senhor já determinou para nós. Com paciência nós esperamos em Ti, Senhor amado Santo. E nós confiamos que o Senhor tem o melhor para nós e vai nos entregar a bênção e a vitória, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém? Amém. Só os vitoriosos. Aplauda a Jesus. Deus. Glória a Deus. Esperamos, Senhor, com paciência. Amém? A vitória vai vir. Vai vir em nome de Jesus. Pastora Rita.